Como vai? Espero que você esteja muito bem, porque agora católicos querem saber. Eu estou em dívida com vocês aqui do YouTube, porque vocês têm colocado perguntas nos comentários dos vídeos, e isso é excelente, porque isso demonstra o interesse de vocês, mas eu não tenho respondido a essas perguntas. Eu só vou lá nos comentários, coloco ok anotado, mas nunca mais eu respondi perguntas. Eu fiz 5 vídeos atendendo a pedidos e tem tempo que eu não faço. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu juntei todas as perguntas que vocês fizeram aí no último mês, nos últimos 45 dias, e eu vou gravar todas agora. Vou fazer uma sequência de 15 vídeos direto, só atendendo a pedidos. Então começa agora neste vídeo aqui, que é o vídeo 56, e nós vamos 15 vídeos, até o vídeo 70, falando só as perguntas de vocês. Tá bom? Vou fazer essa maratona, vou responder a todo mundo e ficar em dia com vocês, porque se eu não ficar em dia com vocês, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para essa comunicação, para vocês mandarem perguntas e eu responder. Então vamos começar a maratona de 15 vídeos, do vídeo 56 até o 70, só atendendo a pedidos. E eu vou começar pela minha irmã, Márcia Maria Martins 1. O nome dela no YouTube é esse. Márcia Maria Martins 1. Ela mandou um textinho para mim, colocou nos comentários aí dos vídeos. Se você quiser deixar perguntas, você deixa aí nos comentários dos vídeos. Eu leio todos os comentários e vou reservando as perguntas. Ela escreveu assim: bom dia, professor, tudo bem? Eu sugiro um vídeo sobre matrimônio. Quais fatores aceitáveis pela Igreja para dissolução de matrimônios? Guarda isso que ela escreveu, que já tem um erro aqui. A Igreja não dissolve matrimônios, tá? Mas vamos entender. Ou ainda sobre casais que resolvem morar juntos e depois de certo tempo oficializam a união na igreja. Não vou falar no vídeo sobre isso, porque não vai dar tempo. Então, casais que resolvem morar juntos e depois oficializam a união, agora não tem como falar. Vou falar só da questão de dissolução de matrimônio, que é uma expressão que está errada. Já vou explicar para você. Aí ela continua. No ano passado, na comunidade, eu conheci um casal onde a esposa tinha um casamento anterior, ficou pouco tempo casada, não constituiu família e se separou. Não constituiu família, creio eu, não teve filhos, né? Porque família ela constituiu, porque ela e o marido já são uma família. Um tempo depois, conheceu outra pessoa e constituiu família. Deve ser, nasceu filhos. Passado bastante tempo, esse casal, que participava ativamente dos grupos da comunidade, mas não podiam se apresentar nos eventos como colaboradores devido à situação matrimonial, o pároco, por vontade dessa família, entrou com a solicitação junto à cúria de dissolução da união anterior da esposa. Dissolução de união anterior. Depois de um longo processo, celebrou a união do casal em uma linda e emocionada cerimônia. Abraços. Essa foi Márcia Maria Martins. Muito obrigado pelo envio de sua pergunta. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Primeira coisa, o que é um casamento? Um casamento é quando duas pessoas se conhecem, decidem construir uma vida juntas e começam a partilhar as suas existências. Isso é um casamento.
a partir daí vem filhos e a família se desenvolve. Casamento é uma instituição natural, não é uma instituição religiosa. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Casamento é o encontro natural de um homem com uma mulher. Em qualquer lugar do planeta Terra. Não importa a religião. Não importa se tem religião ou não. Casamento é a união de duas pessoas que se amam, decidem viver juntas e construir a vida naquela parceria, naquela unidade que eles formam. Formar uma família. Isso é um casamento. Não importa se são católicos, se são ateus, se são judeus, se são muçulmanos, se não praticam religião nenhuma, se estão no civil, no religioso, no cartório, em nada, não importa. Casamento é um encontro de um homem com uma mulher que decidem formar uma família. Isso é um casamento. Agora, para os católicos, o casamento pode ser algo ainda maior do que isso. Para os católicos, o casamento pode ser um sacramento. Então, preste atenção no que eu estou explicando. Casamento acontece por aí afora, em todo lado, em todo lugar, desde que duas pessoas decidam compartilhar a vida delas uma com a outra. É uma instituição natural. É uma instituição da vida humana. Agora, essa instituição natural, chamada casamento, para os católicos, ela pode subir um degrau. Ela pode ir a um nível mais alto e elevar essa condição de casamento, que é uma condição natural de todo ser humano, a uma condição de sacramento, um sinal visível da graça de Deus, um canal da graça de Deus. Então, isso acontece dentro da fé católica. Para os católicos, o casamento como instituição natural, que um homem e uma mulher decidem viver juntos, isso pode ser levado a um nível acima e tornar isso um sacramento. Compreende? Muito bem. Para que o casamento se torne sacramento, para que ele suba um nível, um degrau acima, existem alguns critérios. E dependendo do critério, se esse critério não for atendido, o casamento não subiu ao patamar de sacramento. Então, se o casamento, instituição humana, não subiu ao patamar de sacramento, por causa de algum erro em algum desses critérios, não subiu. Então, a igreja reconhece que ali não houve sacramento. Houve um casamento, uma união entre duas pessoas, mas esse casamento não foi elevado ao nível de sacramento. Então é isso que a gente chama de nulidade matrimonial. É quando a igreja verifica que alguns critérios para aquele casamento se tornar um sacramento não aconteceu. Então, aquele casamento não virou sacramento. E se aquele casamento não virou sacramento, a pessoa perante a igreja não se casou. E aí ela
está livre para contrair um casamento e elevar esse casamento ao estado de matrimônio sacramental. Está muito complicado o que eu estou te explicando? Depois você volta o vídeo e assiste de novo. Porque o que eu estou te explicando não é complexo. É bem simples. Mas talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Então, a nossa irmã aqui que mandou, ela disse assim, ó, quais fatores aceitáveis pela igreja para a dissolução de matrimônios? Nenhum. Nenhum fator é aceitável pela igreja para dissolver um matrimônio. A igreja não dissolve matrimônios. A igreja verifica que alguns casamentos não se tornaram matrimônios, sacramentalmente falando. Alguns casamentos não viraram sacramentos. Então a pergunta seria assim: quais os fatores que levam a igreja a verificar que um casamento não foi elevado a sacramento? E, não tendo sido elevado a sacramento, essas pessoas que se casaram aqui, perante os sacramentos, estão livres para se casarem com outras pessoas que possam tornar os casamentos sacramentos. Então, essa é a pergunta. Quais os critérios a igreja definiu para discutir e decidir se aquela união é sacramento ou não é? Porque pode ter um casamento na igreja, diante do padre, diante das testemunhas, com festa, com bolo e Coca-Cola, mas que não foi sacramento. Foi um casamento, uma instituição natural, mas não foi elevado ao grau sacramental. Então a igreja verifica quais são os critérios para avaliar isso. E a igreja tem 25 critérios para analisar se ali naquela união teve sacramento ou não teve. Então observa, não existe anulação de matrimônio. A Igreja Católica não anula um matrimônio, porque o que seria anular um matrimônio? Um casamento que foi válido, ele se tornou um sacramento, ele cumpriu todas as etapas e se tornou um sacramento, e depois de ter se tornado um sacramento, a igreja vai e anula. Não, isso que foi sacramento por um tempo não é mais. Isso seria anular o matrimônio. Ele valeu por um tempo, mas agora não vale mais. Isso é anular. A igreja não anula sacramentos. A igreja não anula matrimônios. A igreja declara a nulidade de um matrimônio. Qual é a diferença? Ela declara que aquele matrimônio nunca existiu. Aquela união nunca se tornou sacramento. Porque houve alguma coisa na preparação daquele matrimônio ou na celebração daquele matrimônio que tornou aquele matrimônio nulo. Então ele nunca existiu. Então, anular matrimônio a igreja não faz. Verificar a nulidade de um matrimônio a igreja faz. Vamos ver? Tem 25 critérios que a igreja avalia para verificar se um matrimônio foi
verdadeiramente sacramento ou se não foi. Então a igreja verifica 25 questões para dar a nulidade de um matrimônio. Eu estou aqui com um livro que eu recomendo a você, Curso sobre Sacramentos, de Dom Estevão Bittencourt, da escola Mater Ecclesiae. Essa escola aqui é a base de tudo que eu conheço. Escola Mater Ecclesiae, do Dom Estevão Bittencourt, Curso sobre Sacramentos. E também um outro livro bom para quem quiser se aprofundar é o livro Casamentos que Nunca Deveriam Ter Existido, do padre Jesus Hortal, Edições Loyola. Tá? Vale a pena você que quer aprofundar o assunto, ler sobre isso. Bom, são 25 causas de nulidade. São 25 critérios que, se falhar em algum, aquele matrimônio nunca existiu. Existiu o casamento, mas o casamento não foi elevado ao patamar de sacramento. E se não foi elevado ao patamar de sacramento, a igreja verificando isso, os noivos, ex agora parceiros, estão livres para um novo casamento, que pode ser um novo sacramento. Então, olha só, eu não vou falar dos 25 critérios aqui, vou falar de alguns, só para você ter uma ideia. Por exemplo, falta de capacidade de consentir o casamento. Por quê? O casamento é um ato livre. A pessoa vai casar porque ela quer casar, porque ela ama aquela outra pessoa, ela quer conviver com aquela pessoa, quer construir uma família com aquela pessoa. Certo? Então, se houver uma falta de capacidade de consentir, o casamento é nulo. Ou seja, o matrimônio não vai virar sacramento. Desde o início, nunca vai ser. Porque a pessoa não chegou livre para consentir. Exemplo, a pessoa tem uma deficiência mental, um problema de raciocínio, e alguém a pega para casar. Qual que é a capacidade dela consentir esse casamento? Isso é avaliado. Ou então, alguém casa à força. Por quê? Engravidou, agora os pais, a família está em cima e quer que a pessoa case. Então a pessoa vai casar à força. E aí o casamento é nulo. O matrimônio não é sacramento. Não é matrimônio sacramental. O casamento não vira um matrimônio sacramental. Por quê? Porque o padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que está aqui? A pessoa fala sim, mas ela está dizendo não. Internamente é não. A boca fala sim, mas a vida dela, as condições, ela não queria estar casando ali. Ela está casando por força de uma circunstância. Entende? Então, isso é um caso de casamento que não virou sacramento. Casamento que não virou matrimônio. É matrimônio nulo. Nunca houve matrimônio aí. Um outro exemplo é erro sobre a identidade da pessoa com quem se casa. Você se casa com uma pessoa que se mostra totalmente de uma maneira, mas ao se casar ela muda a personalidade dela. Ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar violenta, ela pode se tornar manipuladora. Aquilo que havia combinado do casamento, ela agora não cumpre mais. Mudou a identidade dessa pessoa. A pessoa revelou uma nova identidade. Ou seja, é nulo, porque você se casou com uma pessoa que não existia. Porque a pessoa que você casou desapareceu.
Agora é uma outra, irreconhecível. Isso é um caso. Caso de condição não cumprida. Por exemplo, o noivo diz assim, ó, eu me caso com você se você for virgem. Aí a moça fala, eu sou virgem. E aí se casam. E aí, na lua de mel, descobre que não era virgem. É uma condição não cumprida. Ou a mesma coisa a mulher, olha, eu me caso com você, ela diz para o marido, eu me caso com você se você não teve outras mulheres. Porque se ele pode cobrar a virgindade dela, ela também pode cobrar dele, né? Se eles fazem um acordo assim, entre eles, vão para diante do altar, fazem a cerimônia, e depois isso é constatado mentira de uma das partes, foi uma condição não cumprida. É claro que não se pode fazer condição para o futuro. Olha, eu vou me casar com você e vou ficar casada se você tiver um bom emprego. Não pode. Condição de futuro, não. Agora, condição de passado, sim. Idade. A igreja reconhece como válidos os casamentos de homens com 16 anos e mulheres com 14, no mínimo. Homens 16, mulheres 14. O bispo pode dar uma dispensa para idades inferiores. Isso aqui não é costume nosso no Brasil, mas em alguns lugares do mundo é assim. Casam-se muito novos. Se casar sem a licença do bispo em idade inferior, é nulidade matrimonial. Nunca vai haver casamento verdadeiro aí, matrimônio verdadeiro aí. Impotência não é infertilidade, hein? Porque a pessoa que é infértil, que não pode ter filhos, se ela manifestar isso ao outro e o outro aceitar, eles podem ter um casamento, matrimônio normal. O que não pode é mentir, porque aí cai lá na falta de consentimento, ou cai na falta de acordo anterior, de condição não cumprida. Por quê? A mulher não pode ter filhos, um exemplo, mas ela não conta isso para o marido. Aí ele se casa. Na hora em que o padre pergunta, aceita os filhos que Deus vai te dar? Aí ela fala, sim. É mentira, ela sabe que ela não pode ter filhos. E ela está enganando o marido. Então, é um erro de qualidades que a pessoa deveria ter e não tem. Casamento nulo. Mas o que eu ia dizer era da impotência. A pessoa é incapaz de realizar o ato sexual. Se ela é incapaz de realizar o ato sexual, o matrimônio é nulo. Entende? Vamos ver mais alguma coisa interessante aqui. Questão de consanguinidade, parentes próximos, o matrimônio é nulo. Parentesco legal por adoção, se eu adotar alguém e for me casar com essa pessoa, não pode, é matrimônio nulo. Se eu já fui casado e penso que a pessoa morreu, a pessoa desapareceu, eu não tenho certidão de óbito dela, eu penso que ela desapareceu. Aí eu vou, me caso e depois eu descubro que essa pessoa está viva, é matrimônio nulo. Enfim, são essas questões. E tem, por último, uma questão de falta de forma canônica na celebração do casamento. Ou seja, o padre, ele tem algumas normas que ele tem que cumprir. Tem que ser um padre ordenado pela Igreja Católica ou um diácono ordenado pela Igreja Católica a acompanhar a celebração, tem que ter testemunhas. Então, tem um rito que ele tem que cumprir. Caso ele não cumpra esse rito, também o matrimônio é nulo.
O que eu peço que você guarde dessa conversa toda aqui é o seguinte: a igreja não anula casamentos. Anular seria pegar um matrimônio que foi válido, um casamento que foi sacramento, por um tempo e falar, não, a partir de agora não é mais. Isso seria anular. A igreja reconhece a nulidade. A nulidade é o casamento nunca foi matrimônio por uma das 25 questões que ele falhou na sua preparação ou na sua celebração. Tá bom? Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.